Direto da redação. Eu vou dar o bom dia nesta manhã de quinta-feira ao economista, colunista do Portal Viu, Ranulfo Vidigal, que já está virtualmente comigo aqui nos estúdios Viu Digital. Ranulfo Vidigal, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Ranulfo, tudo ótimo. Amanhã de quinta-feira aqui agitada no mercado financeiro em função do resultado do fechamento das bolsas de valores ontem. Em mais um dia de tensão no mercado doméstico e externo, a Bolsa de Valores ela voltou a cair e ela fechou no menor nível em mais de 4 meses. E o dólar, ele alternou altas e quedas, mas encerrou assim com uma leve baixa após encostar em R$ 5,30 durante a tarde. Mas a moeda encerrou a cotação em R$ 5,00, o dólar comercial em R$ 5,27. E a cotação chegou a cair para 5,24, mas cravou. 5,27 por volta das 12 horas e 30 minutos. Mas esse foi o fechamento. E perto do fim da sessão também, ela deu uma desaceleradinha ao dólar em função das declarações do presidente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o dólar ainda está alto, ele está acima de R$ 5,00, batendo aí quase R$ 5,30. Isso tem reflexos no bolso dos pobres mortais aqui de Rio das Ostras, região dos Lagos e do Brasil de uma forma geral, o Ranulfo. Bom, Roberto, no meu artigo exclusivo para o Portal Viu, que sai hoje, eu explico que tem 5 fatores que caracterizam, determinam o poderio de uma nação, de um país. Uma delas é a moeda forte. Por exemplo, o dólar é uma moeda forte, o euro é uma moeda forte, o iene japonês é uma moeda forte, o franco suíço é uma moeda forte. O real não é uma moeda forte. Isso significa dizer que o Brasil é um país dependente de decisões no exterior. E as decisões no exterior nas últimas horas têm sido bastante preocupantes em relação à movimentação de alta na taxa de juros internacional. E aí o Brasil, evidentemente, sofre, porque a forma com que o Brasil se defende para não ter tanta variação na sua relação entre o dólar e o real é ter um nível de reservas em dólar, reservas cambiais, expressivo. O Brasil tem, mas mesmo assim nós estamos pagando muito caro por produtos importados, por alimentos, por combustíveis, porque a nossa taxa está muito salgada. Evidentemente que as famílias brasileiras, e nesse particular nós temos que explicar didaticamente para o nosso grande público, dado que nós estamos falando para uma grande audiência, que vai desde a região noroeste até a região litorânea, vai implicar que esta carestia que está, digamos assim, afetando a todos nós, com a comida mais cara, com a carne mais cara, com o café mais caro, com os combustíveis mais caros, a gente que tinha uma esperança de virada dessa situação por um certo período, provavelmente até o fim do ano, essa questão está perdendo força, porque dificilmente nós vamos ter a carestia indo embora tão cedo. Isto tem implicação de corroer o poder de compra das rendas, salários e ganhos das famílias, principalmente das famílias mais humildes. Esta é a implicação de um dólar caro. Um dólar caro, na verdade, dá ganho para alguns, principalmente alguns especuladores, dá ganho para as cidades petrorrentistas que vivem da indenização do petróleo, mas ela sangra, ela tira poder de compra das famílias mais humildes, porque vão pagar mais caro os alimentos e os combustíveis. Só como exemplo da questão específica dos combustíveis, Roberto, você que é um usuário
de Uber, que eu sei, 25% das pessoas que tiravam sua renda no Uber na cidade de São Paulo já desistiram de fazer esta operação em função da alta acelerada dos combustíveis. E as estatísticas da Associação de Supermercados demonstram que, com a carestia dos alimentos, em torno de 10% foi a queda da demanda nos supermercados. Portanto, isso comprova o que nós estamos dizendo de que a carestia não vai embora. Ranulfo, e agora também há um outro movimento no mercado internacional, que é a queda na cotação do dólar, né? Do dólar não, perdão, do petróleo. Isso, o petróleo nos últimos 20 dias já caiu 15%. Ele chegou a estar em média a $78 por barril e hoje, nesta manhã, está cotado a apenas $66 por barril. Isso tem implicações para as prefeituras do Norte Fluminense, muito dependentes da indenização do petróleo. Não tem uma implicação tão grande para o estado do Rio de Janeiro, porque a produção do pré-sal está crescendo aceleradamente e uma coisa compensa a outra. Mas, especificamente para o Norte Fluminense, as prefeituras vão acender a luz amarela. Por exemplo, numa situação específica da cidade de Campos. A cidade de Campos está, neste momento, renegociando com a Caixa Econômica Federal um empréstimo que foi chamado pela população de venda do futuro. Isso é muito simples. Tomou um empréstimo de quase 700 milhões para pagar 1 bilhão e 300 no horizonte de 10 anos. E o que se tem notícia é que deixou-se de pagar várias cotas no governo anterior e, nesse momento, está havendo uma renegociação. Provavelmente vai esticar isso por mais 10 anos, de modo tal que coloque a capacidade de pagamento da prefeitura dentro da capacidade da Caixa Econômica receber este vultuoso empréstimo. O que a sociedade está, nesse momento, reclamando, e corretamente, é a transparência dessas operações, né? Porque 1 bilhão e 300 para ser pago faz diferença em qualquer lugar do Brasil. É um empréstimo muito alto e isso, evidentemente, vai envolver que a sociedade vai pagar este encargo ao longo dos próximos 10 anos e a gente quer saber qual é a taxa de juros, qual é a amortização, quanto vai ser pago ainda, quanto deixou de ser pago. Evidentemente que essa renegociação terá que passar pelo Poder Legislativo, né, para que ele dê o aval dessa nova renegociação. Mas o Poder Legislativo, nesse momento, Roberto, e aí eu quero parabenizar o Portal Viu, que provocou esta semana um grande debate no Poder Legislativo a partir da sua pesquisa Fonte Exclusiva, mostrando que o Poder Legislativo da cidade de Campos é muito mal avaliado. Nunca tivemos um Poder Legislativo tão mal avaliado na cidade em função dele não corresponder à expectativa da população e querer aumentar impostos de forma abusiva. O último debate agora na Câmara de Vereadores é um aumento acelerado que está acontecendo no IPTU. Aquelas pessoas que, porventura, nos últimos 5 anos, fizeram modificações em suas casas, mas não fizeram registro na prefeitura, estão sendo cobradas retroativamente há 5 anos e tem gente já olhando aí R$8 mil de dívidas com a prefeitura, gerando mais instabilidade ainda na cidade, Roberto. Isso tudo é uma questão que deixa o Poder Legislativo ainda mais mal avaliado e se uma nova pesquisa daqui a pouco da Fonte Exclusiva for à rua, vai constatar isso, hein, Roberto? Não resta dúvida. Agora, essa dívida aí da Prefeitura de Campos, só para esclarecer as pessoas, ela foi uma dívida construída no governo da ex-prefeita Rosinha Garotinho, porque na época foi feita uma operação de crédito da Prefeitura, uma antecipação de royalties do petróleo, royalties que a Prefeitura ela arrecadaria futuramente, participação especial, royalties,
ela comprometeu uma parcela futura de royalties em troca dessa antecipação. Porque na época a cidade enfrentava uma crise muito grande e o caminho encontrado foi aquilo. Então, só que se tornou uma bomba de efeito retardado, porque no ano passado se travou uma briga jurídica, já no governo do ex-prefeito Rafael Diniz, com a Caixa Econômica, com relação ao valor da parcela que estava sendo cobrado. Então, o que a prefeitura questionava é que precisava reduzir o valor da parcela, qualquer coisa nesse nível, e a Justiça acatou o pedido da prefeitura inicialmente. Só que a Caixa agora reverteu isso judicialmente. Então se tornou uma bomba de efeito retardado, que foi acionada no governo da prefeita Rosinha Garotinho e que acabou estourando no colo agora do prefeito Vladimir, que é o filho da ex-prefeita Rosinha Garotinho. Não é isso? Muito boa a sua observação. Mas no frigir dos ovos, quem vai pagar tudo isso somos nós, os contribuintes, Roberto, né? Ou seja, nós que pagamos o suado IPTU, que pagamos o imposto sobre serviços, que pagamos a caríssima contribuição de iluminação pública. Portanto, o grande público, que é o sócio maior da prefeitura, pagando seus impostos, precisa saber quais serão as regras do jogo, quanto restou para ser pago e como é que será pago e em que condições. Porque cada montante de pagamento de dívida, Roberto, é um dinheiro a menos para aplicar em saúde, em educação, em saneamento, em transferência de renda para a família mais humilde. Tudo isso precisa ser muito bem equacionado no sentido da sociedade saber o que está pagando, quanto está pagando, porque, evidentemente, tudo isso são grandes números. Eu estimo que, diante dessa situação aí, a prefeitura tenha um saldo devedor em torno de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, se você fizer um facilitário em 10 anos, por exemplo, daria 150 milhões todo ano, 150 milhões a menos no orçamento, portanto, menos dinheiro para investir. Esta é a preocupação da grande maioria da sociedade, que está cansada de ser trazida para pagar a conta, com aumento de impostos, e, nesse momento, quer pelo menos saber quais serão as regras do jogo. Mas a sua observação foi muito boa, Roberto. Perfeito. Meu caro Ranulfo, outro dilema que a gente vai, nessa quinta-feira, ainda nesse mercado financeiro, é essa sinalização aqui de aumento, como você já disse aí, de mercadorias, do trigo, mas eu tenho uma pergunta aqui que é do Vilácio. O Vilácio, ele não me diz qual é a cidade onde ele mora aqui. Ele pergunta o seguinte: se com esse movimento, alta do dólar, queda no preço dos combustíveis, se você acredita que vai haver um novo aumento no preço dos combustíveis? É uma boa pergunta. Hoje, em função da chamada paridade com o exterior, a Petrobras mudou sua política de reajuste dos combustíveis. E agora ela usa a paridade externa, ou seja, ela compara com a cotação no exterior mais o dólar e faz a sua política de reajuste. Até 15 dias atrás havia uma defasagem, ou seja, um aumento que estava faltando fazer de 20% na gasolina, no diesel e nos demais combustíveis. Agora, com essa queda da cotação do petróleo, mantendo-se, mas com esse aumento do dólar, que hoje eu imagino que vai bater R$ 5,35, R$ 5,37 tranquilamente, nós vamos ver qual vai ser o movimento da Petrobras. Mas os aumentos voltarão a existir, provavelmente serão menos intensos, porque a cotação do petróleo em queda retira a necessidade de recompor em 20% o valor dos combustíveis. Só para você ter noção, já tem posto de gasolina aí cobrando R$ 7,00 só a gasolina. Portanto, a gente está, nesse momento, vivendo um grande dilema. Isso é um custo elevadíssimo para quem trabalha fora e tem o seu carro como instrumental. Isso é um custo elevadíssimo para quem optou por ter o instrumento do Uber como alternativa de transporte. Portanto,
há uma mudança de preços relativos na economia e o cidadão comum, o consumidor, tem que se readaptar a esse novo tempo. Mas a pergunta do nosso amigo foi muito bem-vinda, Roberto. Muito obrigado, Vilácio. Está aqui o Vilácio, que ele só não falou a cidade que de onde ele está falando aqui, onde ele está perguntando. Meu caro Ranulfo Vidigal, muito obrigado pela sua participação. Um artigo do Ranulfo Vidigal, daqui a pouco, no Portal Viu. Obrigado, Ranulfo. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Um abraço. Tem a participação do colunista do Portal Viu e também do economista Ranulfo Vidigal. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.